Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Sou o pastor Luciano e venho aqui trabalhar com vocês a carta de Paulo à igreja de Éfeso, né? Eu sou apaixonado pela história da igreja em Éfeso, como ela foi plantada. Lá em Atos 19, Paulo chega, diz o texto que Apolo estava lá e haviam 12 homens nessa comunidade e eles não conheciam o Espírito Santo. E Paulo ministra sobre eles o Espírito Santo, e eles são cheios do Espírito ali, e ali nasce então um movimento. Paulo começa a pregar na sinagoga, é rejeitado, então vai para a escola de Tirano, e ali abre uma escola de discipulado, onde através dessa escola de discipulado em Éfeso, toda a Ásia Menor é impactada, ou seja, ele treinava discípulos, ele fazia os discípulos, e ele enviava os discípulos, e toda a Ásia pôde ser impactada pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, através da igreja em Éfeso. Depois que Paulo, obviamente, planta essa igreja, ele sai dali, né, da cidade, e então depois ele vai começar a pastorear tanto Éfeso como as outras igrejas, através das cartas. Então Paulo escreveu justamente com esse propósito, né, de dar continuidade a esse pastoreio, essa orientação. Lembrando contextualmente que, né, as pessoas que se converteram nessa região, né, da Ásia Menor, atual Turquia, eram pessoas absolutamente dominadas pela idolatria de um mundo greco-romano. Já não eram mais como os judeus da Judéia ali, convertidos ao cristianismo, que adoravam um só Deus, né? E que era Jeová, e que tinha toda a história do Antigo Testamento como fundamento da vida deles, né? Agora não, nós temos um povo completamente dominado por uma diversidade de deuses adotados do contexto grego, né? E influenciados agora também pela própria adoração ao imperador, né? Nessas cidades que se tornaram cidades romanas, né? Então, no mundo greco-romano dominado pela idolatria, Paulo está plantando essas igrejas, como plantou ali, e agora Paulo está pastoreando através das cartas. Então, Paulo escreveu essa carta aos irmãos em Éfeso no ano 60, 62, quando estava preso em Roma. Então, aqui tem uma lição poderosa. Paulo, apesar de estar preso, a palavra de Deus não está presa. Então a cosmovisão, a maneira de entender a vida com Deus era muito diferente de hoje, onde as pessoas só querem servir quando tudo está bem, ou quando as coisas estão todas muito tranquilas na vida deles. Mas o apóstolo Paulo tinha um compromisso com Deus, com a evangelização, né, com a missão e com aquelas comunidades as quais ele havia plantado. Então essa carta é uma das cartas da prisão, chamada Cartas da Prisão, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemon, né? Ela é endereçada a essa igreja que estava na cidade de Éfeso, né? Que era uma cidade muito influente, né? Comercialmente, num lugar muito estratégico, e que também tinha ali um templo gigante, que era considerado uma das maravilhas do mundo daquela época, que era o templo para a deusa Diana, ou Artemis, né? E Paulo, então, tem todo esse contexto, qual, no meio dessa idolatria toda, está nascendo uma igreja, e Paulo agora está trabalhando, né? Então, Paulo aqui não está tratando de problemas, como em outras cartas, por exemplo, como a igreja em Corinto, né? Paulo aqui está trabalhando mais, enfatizando mais a questão da doutrina e da vida cristã prática. Então é uma carta que vai servir para Éfeso, mas também para as comunidades que estavam sendo plantadas ao redor. Então é chamada uma carta circular, né, que circulava não só por um lugar, mas para as cidades que estavam ao redor. O tom era pastoral, reflexivo, né, de orientação pastoral mesmo, para que eles pudessem aprender como era viver essa nova vida. Porque eles eram pagãos que haviam deixado o mundo pagão, tanto que Paulo vai trabalhar aqui, né? Aquele que furtava, não furte mais. Então Paulo vai trabalhar questões
aparentemente simples, né, para nós hoje entendendo, mas que para quem vivia num mundo absolutamente dominado pela idolatria, tinham que aprender detalhes de como viver em família, de como ser um esposo cristão, uma esposa cristã, um senhor, um patrão, né, cristão, enfim, todo o estilo de vida, né, de um discípulo. Paulo estava tendo que ensinar como era viver essa vida em santidade. Então, os temas centrais, né, do capítulo 1 ao 3, Paulo vai trabalhar a igreja como corpo de Cristo, né, que todos foram reconciliados em Cristo, que aqueles que antes estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 12, né? Agora, em Cristo, né, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Então, Paulo vai trabalhar essa questão da reconciliação, do capítulo 1 ao 3, da vida pela fé, né, da vida pela graça de Deus, né, sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, capítulo 2, versículo 8, que é um versículo chave em todo o entendimento também dessa carta. E do capítulo 4 ao capítulo 6, o apóstolo vai trabalhar a questão do chamado à santidade, como estávamos falando, né? Como viver relacionamentos familiares, sociais e espirituais, enfatizando no capítulo 6, versículo 10 em diante, a armadura de Deus, porque eles estavam realmente num contexto altamente idólatra e espiritualmente dominado pelas trevas. Então Paulo está ensinando como os irmãos podem viver em Cristo em meio a tudo isso e saírem vencedores e lutarem, né, com armas espirituais, né, essa luta. Então, a estrutura geral, do capítulo 1 ao 3, fala sobre doutrina, né, sobre quem nós somos em Cristo, né, porque ele começa já, né, versículo 3 do capítulo 1, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então vai trabalhar muito a questão da identidade, vai trabalhar a redenção e o tema da graça, né, que é tão importante, né, desse favor imerecido. Então Paulo vai deixar muito claro, né, que Deus nos reconciliou, que Deus nos salvou, que Deus chamou aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram da comunidade de Israel, para agora ser parte dessa comunidade, desse povo, pela graça de Deus. E do capítulo 4 ao 6, a questão da prática, como viver em Cristo, unidade, santidade, relacionamentos e guerra espiritual, como eu falei anteriormente. Quais são as aplicações dessa carta para a nossa vida hoje, né? Então, saber bem a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo, né? Que somos eleitos, que fomos selados pelo Espírito Santo, abençoados por Jesus para andar com Ele, né? Que somos uma igreja chamada a andar em unidade. Paulo vai trabalhar muito isso no capítulo 4, né? Quando ele vai falar dos dons ali, né? Uns foram chamados para apóstolos, pastores, evangelistas, né? Profetas e mestres, especialmente no capítulo 4, versículo 11. Né? Então, falando de que cada um vai ter um dom para a edificação do corpo. Então, Paulo vai trabalhar muito essa questão do corpo de Cristo, onde cada junta ali trabalha para o crescimento do corpo. Então, essa questão da unidade é muito importante da igreja, né? Superar barreiras que temos entre nós e viver cada um dentro do seu dom, dentro do seu ministério, fazer o seu trabalho, porque se uma pessoa não está fazendo, vai atrapalhar todo o andamento do corpo. Então, todas as juntas, todos os membros, fazendo o que Deus realmente encomendou para que eles fizessem, vai gerar um crescimento orgânico do corpo. E essa vida transformada, qual nós somos chamados a viver uma vida de santidade, não uma santidade somente transcendental, mas uma santidade encarnada, quer dizer, uma santidade que transforma cada um de nós em melhores pais, esposo, esposa, filhos,
empregados, funcionários, patrões, né? Que uma santidade que afeta a nossa vida de uma maneira integral, não só uma santidade vertical, né? Mas uma santidade também horizontal, que transforma nossos relacionamentos. E entender, finalmente, a questão que estamos em uma batalha espiritual, que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, e que estamos em meio de um mundo de trevas. E vendo todo esse contexto da igreja, né, e do nascimento e da permanência ali dos irmãos e do impacto que foi a igreja de Éfeso, poderíamos dizer, não existe desculpas para não continuar fazendo a obra, e não existe desculpas para a gente ver, né, quão difícil é e dar isso como uma desculpa para não fazer a obra de Deus. No meio daquelas trevas, daquele mundo, Deus usou Paulo e todos ali para que nascesse uma igreja, e Paulo agora estava cuidando e pastoreando através dessa carta. Que Deus te abençoe, grande abraço!